dando continuidade à nossa aula sobre sem luz, sem foto, a gente agora na aula 20, pessoal, criatividade entre luz e sombra, tá? Manipulação da cor da luz foi o assunto anterior, né, que a gente aprendeu como modificar a luz, quantas luzes usar, né, o que fica interessante, criar uma vibe diferente, tá? E agora a gente vai ver luz e sombra, né, criatividade. Criatividade entre luz e sombra, pessoal. A primeira imagem ali, na verdade, é uma imagem só, né? Que o fotógrafo disponibilizou na internet e eu colhi como exemplificação aqui para fixar o conteúdo. A gente pode ver ali claramente que é uma cartolina, um papelão, né, grudado num tripé, e ele fez recortes ali, né, para simular na segunda imagem uma luz de janela, né? Uma luz noturna ou uma luz da manhã, por exemplo, aí vai depender da cor que você usar naquela luz principal à esquerda. Então você pode gerar, né, essa criatividade entre luz e sombra usando ferramentas para isso, tá? Uma das ferramentas é uma cartolina recortada, certo? E se você exibir para o seu público, por exemplo, apenas a segunda imagem, você está mostrando cada vez mais arte, tá? E você, quando faz esse tipo de coisa, você vê o que ninguém vê. Às vezes você está ali, ela está provavelmente na sala, provavelmente, né? Mas ela bem posicionadinha, usando aquela ferramenta ali, com aquela cartolina, você está vendo algo que ninguém vê. E talvez você, né, tenha ideia de fazer algo mais nesse sentido, mais conceitual. Essa é uma ideia, tá? Depois a gente vai ver de fixação algumas imagens que vão auxiliar no nosso entendimento. Luz e sombra dura. Pessoal, geralmente quando a gente utiliza luz e sombra dura, eu não sei se eu falei lá na aula sobre isso, mas geralmente quando o nosso foco é uma luz e sombra dura, geralmente a gente utiliza ela em preto e branco, tá? Um filtro preto e branco. E luz e sombra difusa, por exemplo, a gente geralmente utiliza tons de cinza, tá? Então, quando você editar suas fotos, preste atenção nisso. Se tem uma sombra dura, bota preto e branco com bastante contraste. Se tem uma luz mais difusa, sem sombras, né, uma sombra mais difusa, utilize tons de cinza, tá? Bom, para que serve, né, pessoal? Geralmente o PB salva, tá? Só que tem um detalhe. Muitos fotógrafos não gostam de assumir isso, mas é um fato, tá? Por exemplo, quando a gente está fotografando eventos, por exemplo, e às vezes a gente está fotografando com flash, por exemplo, muito forte, porque o assunto principal está longe, né? Então o que a gente faz? E aí a pessoa vem caminhando e a gente continua disparando e não dá tempo de recuar, né? Para a luz ser uma fotometria correta, e a pessoa fica toda iluminada, né? Quase que não vê nada. E a gente larga um preto e branco ali e por incrível que pareça, muitas vezes salva. Uma coisa, pessoal, dadas as devidas proporções, aí brincadeiras à parte, existem fotos estouradas, né? E tem fotos subexpostas que foram erradas. Às vezes, o preto e branco ajuda a diminuir o erro, né? Digamos que aquela foto é muito importante, né? Que você não quer perder ela e você não consegue fazer de novo. Às vezes, o preto e branco salva, tá? E geralmente, a criatividade entre luz e sombra você vai fazer em fotografia de rua, tá? Se você jogar na internet lá fotografia de rua, a maior parte das imagens são em preto e branco, tá? Procure e crie, pessoal. Se o objetivo é ser luz e sombra, ter menos detalhes, tá? Por exemplo, se você quer fazer com alto contraste, bastante luz e sombra ali, com as linhas bem marcadas, quanto menos detalhes, pessoal, melhor, tá? Senão fica tudo poluído. E geralmente crio composições para isso mais reflexivas, tá? Geralmente elas são mais reflexivas. E observe as sombras, não são intuitivas, carregam poder. Às vezes a gente está
na rua, por exemplo, em algum lugar, né? E o que a gente menos liga são as sombras. Às vezes a gente está muito focado na luz, a luz. Mas se a gente parar para observar as sombras ao nosso redor, elas também falam. E vocês vão ver isso claramente nas imagens de fixação, tá? Então, parem e observem o meio que vocês estão. Porque as sombras, elas carregam também muito poder, tá? Não só as luzes. Como gerar? Aqui é um exemplo, pessoal. Muitas vezes, quando a gente está no início da fotografia, o que a gente faz intuitivamente, né? Deixa eu usar meu mouse aqui para mostrar para vocês. O que a gente faria, uma pessoa iniciante, né? Ela viria desse lado aqui dos pombos e tiraria uma foto dos pombos caminhando, certo? Os pombos estariam bem iluminados. Mas para uma pessoa, para um fotógrafo mais experiente e que vê o que ninguém vê, ele também enxerga as sombras. E nesse caso, esse fotógrafo aqui, ele deu ênfase às sombras. E elas são lindas, são engraçadas, né? São criativas. Então, observe também as sombras, né? Procure por luzes sombras duras, né? Com bastante contraste, como na imagem. Imagens limpas e minimalistas. Pessoal, quanto mais vocês fotografarem e serem criativos com luz e sombra, quanto menos informação a imagem tiver, melhor. Vocês podem ver que aqui só tem os pombos, as sombras e o fundo liso, tá vendo? E silhuetas também funcionam bem, tá? Não precisa necessariamente ser em preto e branco. Por exemplo, você está fotografando o pôr do sol e você quer fazer uma silhueta. Fica legal pegar o céu colorido, mas se vocês colocarem em preto e branco também funciona, tá? E também observem, caso vocês queiram fazer uma silhueta, vocês podem utilizar aí preto e branco, tá bom? Usando aí a luz e a sombra. Bom, vamos para a fixação. Agora na fixação vai ajudar na sua criatividade também, tá? Então, eu espero que esse assunto tenha ficado bem claro e que vocês pratiquem também. Caso tenha alguma dúvida, pergunte aqui embaixo e não esqueça de avaliá-lo. Vamos para a próxima. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try.